Junto com a apresentação dos futuros ministros, Lula e Geraldo Alckmin também apresentaram o relatório final da transição. E os números são terríveis. Bolsonaro conseguiu atingir o objetivo dele, que era destruir as instituições republicanas. Porque ele destruiu. E não adianta o Ciro Nogueira ficar dando chilique, falando que mandando o Lula trabalhar, porque quem tinha que ter trabalhado eram eles. E o Lula deixou muito claro que ele tem como objetivo combater o bolsonarismo nas ruas, e ele vai tentar destruir Bolsonaro. Só que essa é uma missão muito difícil. Na sua opinião, qual foi a área mais afetada pela destruição de Bolsonaro? Você acha que é possível Lula destruir Bolsonaro? Você quer que isso aconteça? Coloque sim nos comentários, deixe o seu like se você torce para que Lula consiga de fato derrotar Bolsonaro e se inscreva no canal. E os números apresentados pelo Geraldo Alckmin no relatório final são simplesmente devastadores. Isso já era esperado, porque tanto o Lula quanto o Alckmin vinham ventilando essa possibilidade, falando: olha, o que nós vamos pegar é muito pior do que aquilo que nós imaginamos. E a gente falou aqui no canal, Lula vai pegar um país mais destruído do que aquele que ele pegou em 2003 com o Fernando Henrique Cardoso. E alguns petistas vieram aqui no canal reclamar dessa minha posição. Mas os números estão aí. Bolsonaro passou os últimos 4 anos em um processo constante de destruição do nosso país. Principalmente no SUS, que é a área mais afetada, ou melhor, uma das áreas mais afetadas pelo desmonte do Bolsonaro. Não tem dinheiro. O SUS está assim numa situação muito complicada. Farmácia popular, falta remédio, falta tudo. E o pior é que Bolsonaro parece que fez de propósito para entregar uma terra arrasada para o Lula, porque esse era o objetivo. E chegando agora em 2022, nós podemos concluir que o Bolsonaro sim teve êxito no objetivo dele, que era destruir as instituições republicanas. Ao longo dos últimos 4 anos, nós falamos incansavelmente aqui no canal, e muitos comentaristas da imprensa ficavam falando: Bolsonaro está atacando a democracia, e a gente falava: não, Bolsonaro não ataca, e não atacou e não atacará a democracia, porque ele era um vitorioso na democracia. Antes do pleito de 2022, o Bolsonaro nunca havia sido derrotado. O Bolsonaro sempre atacou a República, as instituições republicanas, e agora nós temos a prova disso tudo. E como que ele destruiu as instituições? Quebrando as liturgias dos cargos, colocando pessoas incompetentes e incapazes para ocuparem cargos ministeriais, o exemplo disso é o Ministério da Educação, e cortando verbas, cortando repasses. Olha só o que está acontecendo com a CAPES, não tem dinheiro para pagar bolsa de estudo. Por que estão reclamando da baixa quantidade de multas no desmatamento na Amazônia? Porque a fiscalização caiu. Bolsonaro foi destruindo as instituições republicanas e aí sim afeta a democracia, mas não diretamente, porque sem as instituições republicanas, você não tem mais o Estado como mediador das relações humanas. E aí o que acontece? Impera a lei do mais forte. Mas Bolsonaro não tinha como objetivo a democracia diretamente, mas sim a república. Eu espero que agora, com a apresentação do relatório final do Geraldo Alckmin junto com o Lula, o relatório final da transição, os números mostrem que Bolsonaro sempre quis destruir a república e ele teve êxito. Tanto é, como nós falamos, o Ministério da Educação está destruído. A área da educação foi uma das mais destruídas. Há um colapso na educação, como foi falado na apresentação tanto do Lula quanto do Geraldo Alckmin. E é muito sintomático que a educação esteja destruída, porque foi o ministério que mais sofreu nas mãos de Bolsonaro. Olha a bagunça que foi o Ministério da Educação. O primeiro-ministro foi o Vélez Rodrigues, indicação do Olavo de Carvalho, um colombiano que nem sabia onde ficava a cidade de São Paulo. Tanto que o Bolsonaro falou, foi um erro. E o segundo ministro da Educação? Abraham Weintraub, um péssimo pesquisador, um péssimo docente, tem um látis pífio e é professor de faculdade federal. Falou um monte de bobagem, tinha erro de português, completamente abobalhado. Outro Olavete foi demitido. Depois quem entrou ou não chegou a entrar? Decotelli, falsificando diploma. E por fim, o pastor, o Milton Ribeiro, que foi preso no caso chamado Bolsolão do MEC. Inclusive, pode indiciar Bolsonaro depois que ele deve passar a faixa pro Lula. Então perceba que o Bolsonaro, colocando pessoas incapazes, colocando pessoas sem qualquer tipo de capacidade, inteligência, nada, ele foi destruindo gradativamente as nossas instituições. Então não adianta Ciro Nogueira querer vir falar da chilique, porque ele deu chilique, pessoal. Ciro Nogueira deu chilique, falou o seguinte: não é um cenário de terra arrasada. Não, estão criticando, o Lula tem que trabalhar. O Lula tem que trabalhar, vocês que tinham que ter trabalhado. Porque o governo, ele teve a proeza de ter uma arrecadação recorde, de ter superávit primário e não conseguir pagar a conta agora em 2022. É impressionante! O governo tem dinheiro em caixa, mas não paga a conta por incompetência. O governo se auto-quebrou. Por quê? Porque o governo quis comprar voto, despejou dinheiro
durante a campanha do Bolsonaro, o que não deveria ter feito e agora não tem dinheiro no fim do ano para pagar bolsa de estudo para estudante que está no exterior fazendo intercâmbio. E outras despesas mais. Foi necessário a aprovação da PEC da transição para reorganizar o orçamento, que é um orçamento de mentira, um orçamento fictício. Então o Ciro Nogueira ele tem que se colocar no lugar dele, baixar um pouco a bola e fazer autocrítica. Mas o Ciro Nogueira não faz autocrítica. Ele exonerou, ele teve a capacidade de exonerar a Denise Rocha, furacão da CPI, que teve lá um embate de guerra de silicone com o André Surak na Fazenda. Um cara que demite a Denise Rocha não merece crédito algum, mas na sua opinião, você acha que o Bolsonaro destruiu o país? Ou não, tá tudo certo, como o Ciro Nogueira está falando? Coloque nos comentários e se inscreva também no canal. E a apresentação desse relatório é super importante, porque o Lula ele consegue se blindar e ele tem que fazer isso. O Lula tem que criar uma proteção e mostrar, olha, nós estamos pegando o país no caos. A culpa desse caos é do Bolsonaro. O relatório está aqui, está presente. E ele, Lula, também está falando, já foi a segunda vez que ele falou que ele está sendo obrigado a governar antes de tomar posse. A aprovação da PEC da transição mostra isso. Lula já é o presidente, mas Bolsonaro é o presidente oficial. É um descalabro o que nós estamos vivendo no país por culpa da incompetência, da preguiça e da vontade destrutiva e destruidora do Bolsonaro. Então é muito importante que a gente coloque a pratos limpos essa situação de destruição que o nosso país está apresentando. Agora, o Lula tem uma missão muito difícil. Ele falou o seguinte: nós temos que combater o bolsonarismo nas ruas. Na minha opinião, é uma tarefa praticamente impossível combater o bolsonarismo. Porque devido à evolução do bolsonarismo, que eu já falei pra vocês, link aqui no card, cada vez mais o movimento foi adotando cunhos religiosos. O movimento é uma religião. Então vai ser muito difícil o Lula fazer isso. O máximo que eu vejo que o Lula tem condições para destruir Bolsonaro, destruir o bolsonarismo, é destruindo de fato o Bolsonaro, tirando o Bolsonaro de cena na política para espraiar os bolsonaristas em partidos diversos, como era anteriormente quando havia essa dicotomia PT, PSDB, porque o bolsonarismo sempre existiu. No vídeo que está no card você vai entender melhor toda essa evolução. Agora, destruir o bolsonarismo, combater nas ruas, eu vejo difícil. Porém, o que eu interpretei é que o Lula está chamando a população para ir às ruas. Lula quer a mobilização popular, porque se teve uma coisa que a PEC da transição mostrou, é que no ano que vem o jogo com o Centrão, com o Congresso vai ser ainda mais difícil. E sem a mobilização popular, Lula não vai ter vida fácil para governar. Perceba que ele sempre está dando esses recados. No discurso de vitória, a mesma coisa. Em vários outros momentos, Lula chamou a população para estar com ele. E outro ponto que ele acertou, que precisa acabar com essa história que o Bolsonaro deu início, foram privatizações. Lula disse que vai interromper 6 privatizações, ou processos de privatização, como no caso da Petrobras e dos Correios. É essencial que isso pare. Nós já tivemos muitas privatizações e as empresas públicas elas precisam ser utilizadas para o fomento do nosso país, do bem-estar e do desenvolvimento nacional. Por exemplo, é só ter criatividade. Você pode pegar os Correios e dar subsídios para os pequenos produtores para receberem mercadorias ou para enviarem os produtos com frete subsidiado. Para aumentar, para fomentar o comércio, já que o Lula não quer desenvolver os pequenos produtores via dinheiro do BNDES, e por isso que a escolha do Geraldo Alckmin como ministro da Indústria foi um golaço, foi um acerto muito grande do Lula. Link aqui no card. Então eu vejo que as estatais elas têm que ser usadas de modo estratégico, com criatividade. Dar algum subsídio, dar algum apoio via estatal para fomentar esse pequeno empreendedor das áreas periféricas para desenvolver o emprego, a renda e reduzir assim a desigualdade social. E o golpe final do Lula no Bolsonaro, além disso tudo, tem que ser com ações jurídicas. Lula, o PT, os partidos de esquerda precisam entrar com representações na justiça contra Bolsonaro, contra os bolsonaristas, para cada vez mais abafar esse movimento, para tirá-los, deixá-los inelegíveis, principalmente o Bolsonaro. É necessário que haja um aparato judicial contra Bolsonaro, contra os bolsonaristas. Essa é uma forma de enfrentar toda essa gente. Eu acredito que Lula vai fazer isso, porque o PT tem essa estratégia e vários processos já foram movidos contra Gustavo Gayer, contra o próprio Bolsonaro, o Nicolas Ferreira, os filhos do Bolsonaro. É necessário que isso seja feito. Quanto mais o bolsonarismo for investigado, quanto mais os parlamentares bolsonaristas forem colocados contra a parede judicialmente ou juridicamente, mais chances nós vamos ter de combater o bolsonarismo. Somente na rua não vai ser necessário, não vai ser possível. Nós vamos ter que colocar em prática, nós vamos ter que colocar também a ação judicial.
para tornar Bolsonaro inelegível e algumas ações no TSE já foram protocoladas. Mas isso tudo vai ser a partir do ano que vem, que nós vamos ter a conclusão de fato, ou o início da conclusão do destino de Bolsonaro. E a gente sabe que Bolsonaro não terá um destino positivo.